You get to hear me now. If you get to hear me now. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar continuidade à nossa aula de processamento digital de imagem, né? Com a nossa terceira aula, ainda falando um pouco da nossa esse resumo que a gente está fazendo, né, da área dos assuntos de sensoramento remoto. Enfim, então a gente vai voltar com a aula de hoje falando um pouco do espectro eletromagnético. Então, vamos lá. Falar um pouco do espectro eletromagnético, né? O espectro eletromagnético ele contempla aí todos os tipos de radiações que a gente conhece, né? Então o espectro ele começa aqui com os raios cósmicos, né? As partículas atômicas, aquelas partículas alfa, né? Que são emanadas do Sol, né? De outros astros, né? Essas partículas, graças a Deus, elas não chegam a atingir a nossa superfície, porque o campo magnético da Terra expele ela para fora. E além disso, nós temos a camada atmosférica, que também inibe a entrada desses raios cósmicos. E aí depois a gente tem os raios gama, né, de 10-14 a 10-11, e depois do raio gama nós temos os raios X, 10-11 a 10-8. E aí começa o que a gente chama da parte do espectro eletromagnético que a gente chama de ultravioleta. No seu início, de 10 nanômetros a 200, nós temos uma espécie de vácuo do ultravioleta. E aí começa aqui, depois vem aqui o de 100 a 280, nós temos o ultravioleta C, que é totalmente absorvido pela atmosfera, não chega a entrar na superfície terrestre. E aí nós temos os dois, ultravioleta B e ultravioleta A. Esses sim atingem a superfície terrestre, né? Eles são muito nocivos para nós, seres humanos, porque essas radiações do ultravioleta para trás, elas são radiações ionizantes. O que quer dizer essas radiações ionizantes? São radiações que elas quebram as ligações atômicas entre os átomos. Então elas alteram e muitas das vezes elas geram para nós seres humanos câncer. Então é extremamente perigoso. O raio-x, por exemplo, a pessoa que pega, tem muitas sessões de raio-x. Raio-x é uma radiação que ela é acumulativa. Ela vai acumulando essas radiações. Enfim, é muito perigosa. E aí nós temos o VB e o VA, que são as duas radiações ultravioleta que chegam na superfície da Terra, que passam pela camada de ozônio, que passam enfim, e chegam em pequenas proporções. Então, claro que ela não chega com toda a potência, mas elas chegam na superfície terrestre. E essas são as causadoras das famosas, quando você vai se queimar, né? Você vai à praia, fica queimado, você está pegando, na verdade, são essas radiações ionizantes UVA e UVB que estão alterando ali as tuas células, matando as tuas células, né, deixando elas vermelhas, queimando a tua pele. Então, e elas são muito nocivas, então perigosas para
muito comum dar câncer de pele nas pessoas que são expostas direto, principalmente quem fica exposto de 10 horas até 2 da tarde, né, onde o sol está mais a pino e o sol e os raios solares atravessam uma camada menos espessa da atmosfera. Então aí a probabilidade de você se queimar é maior, né? Aí depois do ultravioleta nós temos a luz visível, que contempla todas as cores que nós conhecemos. E nós dividimos em 3 cores, azul, verde e vermelho, né? O RGB. E nós temos todas as variações de cores do arco-íris inteiro aqui, né, durante essa faixa aqui de 400 nanômetros até 600 nanômetros, ou 0,4 micrômetros a 0,7 micrômetros. E aí você tem toda a variação de cores, tá? Violeta, azul, cian, verde, amarelo, laranja, vermelho, enfim. E aí depois só para lembrar você o seguinte, que de todos os espectros, né, todas as regiões do espectro, a região do visível, as radiações do visível, que contempla as cores, é a radiação que atravessa a camada de ozônio, a atmosfera e tal, e tem uma maior transmitância na Terra, né? E no processo evolutivo do ser humano, o ser humano foi se adaptando, né? Os nossos olhos, nossos sensores olhos, foram se adaptando para registrar radiações dessa faixa do espectro eletromagnético. Como era mais abundante, a gente foi, né, o organismo foi se adaptando para enxergar nessa faixa do espectro eletromagnético. Então, por isso que a gente enxerga na região do visível. Aí, depois do visível, vem o infravermelho. Infravermelho vem infravermelho próximo e infravermelho muito distante, médio, enfim, muito distante. Então essas são as... E o infravermelho é dividido em infravermelho refletido e o infravermelho termal, tá certo? Tem essa divisão. Depois do infravermelho nós temos o micro-ondas. Micro-ondas também tem a parte refletida e a parte termal dos micro-ondas. E depois vem as ondas de rádio. Tá? Então nós temos quanto menor for, aqui nós temos os comprimentos de onda. Aqui o comprimento de onda menor e aqui nós temos comprimento de onda maior. Quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a frequência deles, né? Então, quanto menor for o comprimento de onda, maior a frequência. E a frequência ela é diretamente ligada à energia. Quanto mais forte for a frequência, mais energia vai ter essa onda, né? E quanto maior for o comprimento de onda, menor for a energia dele. Então, nós temos aqui o espectro eletromagnético, aquilo que eu falei para vocês, né? O nosso sensor, o olho humano só é capaz de enxergar aqui na região do visível. E para enxergar nas outras regiões, nós precisamos de outros sensores, no caso, sensoriamento remoto interplanetário, sistema de rastreamento visível infravermelho, que é o que a gente usa para a imagem de satélite atual, a fotografia que pega até um pouquinho do infravermelho, os radiômetros, enfim, sistemas radares, para poder ser capaz de captar dados de micro-ondas. Vamos lá. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Essas radiações aqui, do ultravioleta, são radiações ionizantes, elas quebram as ligações químicas, né? Enfim, que mais? Vamos ver aqui.
as radiações de AM, FM, TV, celular, satélite são de radiofrequência ou micro-ondas. Enfim, vamos lá. Ver o que tem de interessante aqui. Tá. Vamos. Aqui a questão do infravermelho, as diferentes comprimentos de onda do infravermelho. Aqui das radiações de micro-ondas. Da radiação de micro-ondas, não vai nos interessar a radiação a banda X, banda C, banda L e banda P, que são as mais frequentes, né? Principalmente a banda X, a banda L e a banda P. Estão presentes nos satélites, né? Então, quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser a energia, né? Quanto maior for o comprimento de onda, menor a energia. E aí a gente vai falar um pouco aqui da geração das cores, né? Como é que são? Como é que são geradas as cores? Então, por exemplo, o Sol ele emite todas as radiações estão chegando aqui na Terra. O que acontece, essa radiação que ela vem em RGB, no caso assim, ela vem com todas as cores, né? Ela vem com todas as cores do espectro. Ela chega e o que acontece? Para ela refletir o azul, é porque ela absorveu todas as outras cores. Então, esse material aqui, ele absorveu todas as outras cores e refletiu só o azul. Por isso que te enxerga o azul. A mesma coisa o verde. Ele absorve todas as outras cores e reflete o verde. Aqui o vermelho absorve todas as outras cores, reflete apenas o vermelho. E esse material então fica com a cor vermelha. Quando o material reflete o branco, é sinal que todas as cores estão refletindo em mesma intensidade, né? Então, branco, todas as cores refletindo alto na mesma intensidade. E aí quando essa radiação ela é totalmente absorvida, nós temos a cor preta. Então, a cor preta, o que é a cor preta? É que o material absorveu todas as radiações. E quando a gente fala em energia, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa andando com a camisa branca e outra camisa preta, o que está com a camisa branca ele está mais confortável porque toda a radiação que chega na camisa branca está sendo refletida. Já o caboclo com a camisa preta, não, ele está absorvendo toda a radiação que chega nele. Então, se tu sai pernando aí meio-dia, tu estás acumulando muita energia na tua roupa, acaba você suando mais, sentindo mais calor, né? Em função da roupa que está usando. E aí nós temos as combinações das cores, né? Aqui vamos botar aqui as cores principais, né? Nós temos as primárias e aqui as secundárias. Tipo, o amarelo. O amarelo é porque ele está refletindo o vermelho e o verde com a mesma intensidade e absorvendo o azul. Para a geração do cian, ele absorve o vermelho e reflete o verde e o azul. Para dar o magenta, é porque ele está refletindo o vermelho e o azul e absorvendo o verde. Tá? Então é assim que são geradas as cores. Aqui é o mesmo esquema. A gente vai falar um pouco das resoluções, só para lembrar de novo. A espectral, elas estão relacionadas à região do espectro eletromagnético usado para medir e registrar as radiações eletromagnéticas, sendo que quanto maior for o número de faixas do espectro eletromagnético e menor forem essas faixas, mais detalhado será a análise da curva espectral. Em consequência, melhor para identificar os alvos. Então não adianta eu ter, vamos supor, eu ter 10 faixas e 10 faixas largas. Isso não vai adiantar muita coisa, porque eu não vou conseguir caracterizar o meu material, porque as faixas são muito largas. Então eu preciso ter faixas mais estreitas e um maior número de bandas para poder caracterizar melhor o meu material. E aí, a resolução espacial está relacionada com o tamanho que o pixel representa na área do solo. Então, quanto menor for essa área que a gente consiga representar, né, quanto mais detalhado for o meu pixel, né, a minha imagem maior resolução vai ter. Então, uma imagem com maior resolução é uma imagem que tem um
pixel menor em grande quantidade de pixel, né? E consiga detalhar mais o meu alvo. Só que às vezes a gente não precisa. Vamos dar um exemplo. Vou mapear uma floresta, eu quero mapear desmatamento. Eu não preciso ter uma resolução de 20 centímetros, não preciso. Às vezes uma resolução de 10, 15 metros já é o suficiente. E você ganha tempo e dinheiro, né? Porque você diminui os custos, né, de processamento, diminui, enfim, você tem vantagens. Então, ao selecionar uma resolução mais adequada para o teu projeto. A resolução temporal ela tem relação à taxa de revisita do sensor para obter uma imagem da mesma área, né? Então nós temos sensores com taxa de revisita às vezes a cada 15 dias, ou nós temos sensores que a cada 3 anos uma imagem. Nós temos sensores, vai ser o exemplo do radar do japonês lá. Então ele leva 2, 3 anos para obter o mesmo tipo de imagem que ele obteve da primeira vez. Porque no radar tem a questão da polarização, do tipo de órbita, se é ascendente, se é descendente, o ângulo de visada, enfim, tem uma porrada de funções aí que fazem com que a característica da imagem, para ser idêntica, tem que obedecer vários parâmetros. Nós temos sensores temporais, além de SAT que eu falei 15 dias, nós temos sensores desses satélites, esses pequenos do CUB, né, que são satélites pequenos, que permitem, como eles são pequeninos, então em vez de ter um satélite, 2 satélites, a gente tem 30, 40, 50 satélites. Então são pequenos satélites, também numa caixa uma caixinha pequena de 1 metro por 1 metro. São satélites pequenos, mas como ele tem uma grande quantidade de satélites no espaço, eles permitem uma taxa de revisita não do satélite, do mesmo satélite, mas de outro satélite idêntico, né? Então acaba tendo uma taxa de revisita muito alta. Até mesmo, pode ser até diariamente você consegue ter uma mesma imagem da mesma área. Você tem imagens dos satélites meteorológicos. Os satélites meteorológicos, eles, em certas, que é o mais importante, eles obtêm imagem quanto maior frequência, cada meia hora, 15 minutos, meia hora, enfim, depende do satélite, você pode obter imagem direto. Então, isso é importante. A gente não precisa, para análise de desmatamento, cada meia hora uma imagem, não faz sentido. Mas para um meteorologista, faz todo sentido. Principalmente aqui em Belém, que a cada 1 hora o tempo já muda. Você olha para o céu, está tudo verde, tudo azul. Quando você olha, já está tudo esbranquiçado. Quando você olha, daqui a pouco já está chovendo. Então o tempo muda muito aqui, né? A questão da resolução radiométrica está relacionada com a sensibilidade do sensor em armazenar diferentes níveis de radiação, né? de registrar diferentes níveis de radiação na forma de número de digitais no pixel, né? Então, quanto maior for a resolução radiométrica, maior o número de níveis que ele pode armazenar ou detectar. Então, normalmente, né, a gente está falando aqui das imagens de 8 bits, que são 256 níveis de tons de cinza, né? Então, diferentes níveis de tom de cinza, diferentes níveis de intensidade de radiação que o satélite pode registrar, pequenas nuances de diferentes de radiação. Então, a resolução espectral, a gente tem, por exemplo, um sensor pancromático, ele pode pegar toda a região do visível, um pouquinho do infravermelho. O sensor multiespectral, ele tem bandas mais largas, né, mais espalhadas no espectro, né? Então, nós temos os sensores hiperespectrais que têm centenas de canais, né, muito próximo do outro,
permitindo uma análise contínua do espectro óptico. Aqui tem um filme fotográfico, né? Então uma foto preto e branco ela pega toda a região do visível, enquanto que um filme fotográfico ele pega 3 bandas, registra 3 bandas no filme. Então, é a mesma coisa, se eu tenho uma imagem multiespectral de 6 bandas, eu vou ter assim, ó, cada banda um registro, eu tenho essa curva aqui. Essa mesma imagem sendo medida com sensor hiperespectral, como é contínuo, ele acaba desenhando a curva mais detalhada, né, do meu alvo. Então, ele permite, por exemplo, um sensor, esse tipo de análise de segmentação, análise de mistura de pixel, a evolução do espectro ao longo do tempo, né? Então, sensores multiespectrais, o CIBER, o SPOT, o NEDSAT, o sensor hiperespectral, Hyperion, que é o sensor que funcionou, mas não está mais funcionando. Então, o sensor hiperespectral, as imagens hiperespectral, ela permite fazer isso aqui, ó, a curva espectral bem detalhada de cada material. Já um sensor multiespectral, não. Cada banda ele faz essa curva, como se eu estivesse ligando aqui, né, os meus alvos. Então, aqui eu tenho a assinatura de uma vegetação, tá? Então, ela vai desenhar a curva, basicamente uma reta, né, segmento de reta ligando os pontos. Daqui é a mesma coisa, a gente acabou de falar, uma única banda, né? A gente tem 3 materiais aqui, nós temos a grama, a madeira de pinho, a óleo, areia, água na areia. Então a gente tem essa aqui é água barrenta, né? Silt. Então aqui você tem aqui, ó, se eu tivesse só uma banda, do pancromática, por exemplo, eu conseguiria separar a água oleosa ou areia oleosa das outras perfeitamente. Se eu tiver uma câmera digital, eu consigo separar a água oleosa de novo, eu consigo separar a grama, eu consigo separar a água barrenta e eu consigo também separar a minha madeira aqui de pinho. Então a mesma coisa. Então quanto mais bandas eu tiver, maior vai ser a facilidade para separar. Eu consigo separar esse aqui, que é a água barrenta. Opa. Eu consigo separar esse aqui, que é o solo, solo arenoso, desculpa. Estou todo doido aqui. Solo arenoso. Vou botar o óculos aqui, estou lendo tudo doido aqui. Aqui eu tenho a grama. Então eu consigo separar a grama nessa região aqui. O que pega mais aqui, no caso, é o pinho. Porque toda hora o pinho, né, tá colado num aqui, ó. Mas aqui, por exemplo, eu consigo separar o pinho da grama e do solo arenoso, né? Eu consigo separar aqui essas duas coisas. Aqui, por exemplo, tem um pixel aqui, uma imagem de espectral. Então, uma imagem, eu pego o pixel e vejo a curva espectral desse material. Então, ele desenha uma curva aqui. Só que essa curva, um pixel vamos supor lá, pixel de 10 por 10 metros, 20 por 20 metros, o que acontece é que ele não é formado por uma coisa só. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a vegetação, então aqui eu tenho a curva da vegetação, eu tenho a curva do solo background, ou seja, do solo regional, né, de fundo, eu tenho os minerais de alteração, eu tenho o principal
mineral, estou conseguindo ler, de alteração. Então tem que dois minerais e mais o solo, mais a vegetação. Então a junção desses 4 componentes vai me dar essa curva aqui. Essa curva ela não representa nenhum propriamente dito, né? O que ela representa é o somatório dos 4, tá? Por isso que ela tem esse formato aqui diferente, dessa forma aqui. Então, vamos lá. Então aqui, ó, nós temos aqui um exemplo de um sinal analógico, né? Um sinal que pega todas as frequências, todas as bandas, né? Pega toda a faixa do espectro eletromagnético, né? Aqui nós temos um exemplo que tivesse uma banda de 32, uma imagem de 32 bandas, né? Então repara que chega a ser um pouco parecido, né? Análise direta aqui. E aqui a gente tem com 16 bandas, que também mostra, né, dá uma certa semelhança, mas enfim, ela não pega esse início, essa queda inicial. Quando a gente pega com 8 bandas, você vê que já é difícil você caracterizar espectralmente a curva com 8 bandas, né? Dá um aspecto totalmente diferente. Se eu for ligar aqui, não tem nada a ver com essa curva espectral. E aí a gente tem a resolução espacial, né? A resolução espacial que está com a capacidade do sensor de enxergar o objeto. Então, quanto menor for meu pixel, então aqui 5 metros, eu consegui caracterizar melhor a minha área. Então, tem uma área aqui que é um polígono contínuo, então, que está em amarelo. Então, você vai ver que vão ter pontos, regiões que se não pegar mais da metade da área do pixel, ele não registra como pixel daquela área, entendeu? Então, para ele registrar que aquele pixel seja caracterizado como aquele material, ele tem que estar com mais de 75, mais de 50% do pixel sendo registrado. Então, por exemplo, esse pixel aqui, ó, ficou sendo, se vamos supor que isso aqui seja um lago, então ele ficou registrado como água. Mas repara que tem uma parte do pixel que está fora do lago. Assim como tem essa outra parte aqui, ó, que está com menos de 50% e não foi caracterizada como água, né? Não foi caracterizada. Então só vai ser caracterizado se tiver mais de 50% do pixel ocupando pela água, pelo objeto, né? Então aqui a mesma coisa aqui, ó. Então então você vê que o detalhamento do meu alvo, ele fica muito prejudicado em termos de área, né, de definição, caracterizar a forma, principalmente. Quanto menor for o pixel, mais detalhado fica. Quanto maior for o pixel, menos detalhado fica. Fica muito feio aqui, ó. Se eu pegar aqui esses 1, 2, 3, 6, 8 pixels, né, ele não fica nem próximo disso aqui, tá? Então, é aquilo que eu falo, se eu tenho um pixel ocupando uma parte do meu alvo, ocupando uma parte do meu pixel, né? Então ele vai registrar um pixel central aqui. Se esse meu ponto estivesse localizado no meio de 4 pixels, ele ia caracterizar aqui, ó, o meu alvo. Repara que se o meu pixel está no centro, se o meu alvo está no centro do pixel, ele tende a dar uma alta reflectância, caracterizando o meu alvo aqui, no meu pixel. Já que se ele estiver localizado no centro de 4 pixels aqui, né, no vértice dos pixels, já não vai ser, como esse pixel vai ser distribuído, ele não vai ser tão claro aqui, mas porque ele vai ser distribuído para os 4 pixels. Então, e aqui eu tenho um pixel do tamanho de 1, por exemplo.
de 1. Então, além de caracterizar o pixel central, ainda caracteriza alguns pixels em volta aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui já, como ele já ficou um pouco maior, o valor do pixel já não é só tá restrito ao cruzamento, ele já vai ficando mais claro. E a partir do momento que eu vou aumentando, ele vai ficando mais claro. E você vê que tem uma área de influência, né? Você vê que tem uma área de influência em torno do pixel. Por isso que quando eu estiver fazendo a seleção de áreas para amostragem, para fazer classificação, então se eu estiver muito próximo da borda, não é legal porque eu posso estar pegando pixel de outras áreas, né? Então sempre tem que escolher um pixel central assim, que caracteriza melhor o meu material. Ou então, oh caramba, ou então se eu tiver um pixel assim, se eu vou caracterizar, eu nunca pego essas bordas aqui, eu vou pegar no centro. Eu pego o pixel central para poder caracterizar esse meu alvo. Aqui mostrando exatamente isso, né? Essa questão da... Quando você tem os pixels, você tem as áreas, quanto mais detalhado, quanto menor for o pixel, mais detalhado é o limite das áreas, mais caracterizado vai ficar a área. Então aqui é um negócio interessante, porque eu tenho duas propriedades. Vamos supor que aqui seja desmatamento e que seja pasto, né? Então quando você... Isso aqui é a definição do pixel e as áreas. Quando você faz imaginamento com pixel grande, você tem isso aqui, ó. Nesse caso aqui, nem acredito que seja mais de 50%. Para ele estar assim, devia estar mais de 50%. Então, para ficar meio marrom, né? Então, e aí ele ficaria marrom, ou seja, mostrando que é uma área de desmatamento, de uso. E aqui, ó, repara, está ocupando quase todos os pixels, então ele ficaria verde. E aqui a mistura dos dois. Só que como não está tão característico aqui, essas áreas devem ser um pouco maior para poder ocupar mais áreas aqui, principalmente o verde, né? Tinha que ser um pouco, esse quadradinho tinha que invadir um pouco mais essas áreas aqui para poder dar essa característica desse verde aqui. Então, se você diminui o pixel ali, vai caracterizando diferente, tá? Onde tem a presença da vegetação, aqui fez besteira, né? Aqui na verdade vou até arrumar essa figura, porque esse verde aqui está aparecendo nesse pixel aqui, não nesse aqui. Então nesse aqui é bem pouco verde, ó. Enfim, tinha que estar verde aqui também se fosse levar a cabo rápido, né? Então é isso aqui, tá? Aí você tem as diferentes resoluções, tá? Você tem as diferentes resoluções de diferentes satélites. Então aí você vê aqui um satélite de 80 por 80 metros, a gente não vê quase nada, né? 40 por 40, você tem entre o 40 e o 20, nós temos o Landsat, que pouco se vê, né? Se eu quero detalhe em área urbana. Então, se eu pegar em 2,5 metros, já consigo visualizar as coisas. O meu ganho vai ser de 2,5 metros para meio metro. É claro que eu vou ter muito ganho aqui de identificação de alvo, mas com 2,5 já quebraria meu galho perfeitamente. Eu consigo ver as coisas direito. Meio metro já vai ter uma resolução um pouco mais exagerada, vai com o arquivo mais pesado e tal. E com a resolução radiométrica, com relação à resolução radiométrica, então a gente tem aqui, ó, um pixel de 2 bits, ou seja, 4 cores, né? O preto, o cinza escuro, o cinza claro e o branco. Um pixel de 4 bits eu tenho 16 cores. Um pixel de 6 bits, 64 cores. Um pixel de 7 bits, 128 cores. Um pixel de 8 bits, 256 cores. Um pixel de 10 bits, 1024 cores, tons de cinza, né? Armazenado. E os pixels de 16 bits, né? São pixels de 65.586 níveis de intensidade de radiação que pode estar sendo armazenado no valor do DN do pixel.
Então aqui é a mesma coisa, aqui é mais ou menos para falar da escala. Ok, o que interessa. A resolução temporal, que é a taxa de revisita do satélite. E aí a gente vai falar um pouco do satélite, que a gente não vai comentar um pouco aqui, mas a gente tem o Landsat, a família Landsat, a família mais usada, né, no monitoramento ambiental. Então nós temos desde o Landsat 1 lançado em 72, e ele funcionou até 78. Nós temos o Landsat 1, 2, o 3, o 4, o 5, que funcionou muitos anos, o 5 foi o que durou mais, foi de 84 até 2013. O satélite 5 foi um guerreiro, porque no Landsat 5, o que aconteceu? O 6 explodiu no lançamento, foi perdido. Aí esperaram para lançar o Landsat 7. Aí o Landsat 7 foi lançado em 99, e em 2000 já não estava mais funcionando. 2004, 2003, já não estava mais funcionando. E aí estava meio capenga, e o Landsat 5 ficou aguentando até 2010. Quando foi 2013, foi lançado o Landsat 8, que está até hoje aí perdurando. Então essa aí é a família Landsat. Aí você tem aqui, ó, o Path Row. O que é o Path Row? O Path é o caminho, se a gente pegar essas órbitas descendentes, né, que vem lá do Polo Norte, então repara só, a órbita ele vem fazendo aqui, ó. Se a Terra fosse estática, essas órbitas elas não teriam essa curva que tem. Como as órbitas, os satélites estão girando, mas a Terra também está girando, o que acontece? Essa curva ela se arrasta para a esquerda, porque o satélite está indo para a direita. A Terra está indo para a direita. Como a Terra está indo para a direita, o que faz? Então, toda vez que o satélite vai, ó, aqui, é claro, nos polos, esse arrasto vai ser maior. Aí quando chega aqui, ó, já nos trópicos aqui, ó, o satélite já tende a não ter tanto arrasto, porque as distâncias são maiores em relação a... Enfim, aí você vê que tem esses pontinhos. Esses pontinhos são os row, as linhas. E o path é o caminho, né, da órbita do satélite. Então a gente tem aqui o mapa do Pará, por exemplo, né? Nós temos o path, o row. Então aqui eu tenho o row 61, o row 62, o row 63, e aqui eu tenho a imagem 230, né, a órbita 230, 229, 228, 227, que é lá de Santarém, 226, 225, 224, 223, que é de Belém e Marabá. E a 222, que pega ali a região de Paragominas e ali o Nordeste paraense. Então aí você escolhe a órbita e o ponto da imagem que você quer trabalhar, né? Você quer trabalhar na imagem. Aqui está o Path Row do Terra Class aqui, ó, pega toda a Amazônia. E aqui são as bandas espectrais do Landsat 7 e do Landsat 8. Repara que a pancromática do Landsat 8, ela ia até o NIR, é uma banda bem espessa, pegaria um pouquinho do azul, bem pouco mesmo, mais verde, vermelho e do NIR. E a Landsat 8, ela pega aqui um pouco do azul, um pouco do verde, um pouco do vermelho e nada do NIR. E aí nós temos aqui as curvas espectrais e suas devidas bandas Landsat 5. Aqui eu tenho a questão da água, da vegetação em vermelho, aqui o solo em verde, o arenito em magenta e
neve em preto. Enfim, você tem aqui a Landsat 8, as diferentes bandas da Landsat 8. É importante que no pré-processamento essas propriedades, principalmente da resolução, da faixa do comprimento de onda que a banda, qual faixa de comprimento de onda essas bandas estão localizadas, isso tem que estar informado nos softwares do próprio pré-processamento, tá? Por isso é importante ter essas tabelas sempre em mão. Aqui é a mesma coisa. Então essas aqui são melhores porque elas estão mais detalhadas, com 3 casas decimais. Aqui só tem 2. Então com 3 casas decimais são melhores. Então você vê, você pega o maior, diminui pelo menor mais 1. Essa aqui é a média da banda. Então aqui, ó, 11,50, 12,51. Então dá quase 10, né? Então ficaria 11,55.5. Seria 11,55.11. As 12, né? Que vai fazer assim, ó, deixa eu pegar aqui a calculadora para mostrar direitinho. Então, para fazer, vou pegar esse exemplo aqui, ó, 12,51. Você digita 12,51 menos 11,50 dá 1,1, ou seja, a variação do 11 por 12,51. Eu vou dividir por 2. Esse aqui é a metade entre esse e esse aqui. Eu vou somar com esse daqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, 12,005. Esse é o pixel médio, né? Então é o meio do espectro eletromagnético. Então alguns sensores, alguns programas têm que informar esse valor dessa banda, né? O valor do pixel médio da banda. E aí você calcula assim, pega o menor, subtrai o menor, divide por 2, ou você soma com o menor ou subtrai o segundo. Vai dar no mesmo, tá? Aqui são as propriedades das bandas. E aqui a gente vai falar um pouco da nossa característica das bandas. Então é muito fácil para a gente mapear isso aí. Eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio. Primeiramente, a gente tem que separar quem é visível, quem é do visível e quem é do infravermelho. Como é que a gente faz isso? Primeiro, bom, isso aqui é pancromática, então a gente descarta logo isso aqui. Tá? Então a gente pega aqui, por exemplo, a gente vai ver aonde tem água. Aqui é água, que é Rio Tapajós, Rio Amazonas. Então, aonde tiver a água, repara só, aqui se você olhar com calma, você vai ver que a água é cinza. Né? A água é cinza. Então, a água cinza já caracteriza visível. Então, a gente separa logo. Essa região aqui é do visível, porque a água aparece cinza. A água aparecendo preta, como está aqui, ela é do infravermelho. Então a gente já separa o infravermelho do visível. O infravermelho do visível. Então, a gente já separou o infravermelho do visível. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver. Bora primeiro separar quem é do infravermelho. A gente pega o infravermelho, a banda mais clara que tiver na imagem, a banda mais clara de todas as imagens, ela é do NIR, do infravermelho próximo.
E aí o que acontece? Aqui na infravermelho, então a banda mais clara é o NIR. E elas vão escurecendo de acordo com que eu vou me afastando do NIR. Então banda 5, banda 6 e banda 7, porque elas vão escurecendo. Claro, médio, bem escuro. Quando a gente pega a imagem do visível, ela ocorre a mesmíssima coisa. Só que inversa, né? Então, quanto mais eu me afasto, quanto menor for o comprimento de onda, mais escura a imagem. Ó. Banda 5, banda do azul, banda do verde e banda do vermelho. A banda do vermelho é mais clara do que a banda do azul e a em verde é intermediária. Por isso aqui a gente nem usa a banda 1 lá, a questão de aerossóis. Bom, aí a gente vai falar de nível de processamento. Nível de processamento. Então, nível de processamento, nós temos a correção de terreno padrão, que ela fornece precisão radiométrica e geométrica sistemática ao incorporar pontos de controle do solo enquanto emprega um módulo, um modelo digital de elevação, DEM, para aumentar a precisão topográfica. A precisão geométrica do produto corrigido L1T deve estar dentro de 30 metros pixel para áreas de baixo relevo ao nível do mar. A correção sistemática nível 1G fornece precisão radiométrica e geométrica sistemática, e que é derivada de dados coletados pelo sensor e pela espaçonave. A precisão geométrica do produto corrigido sistematicamente deve estar dentro de 250 metros, siga, para as áreas de baixo relevo ao nível do mar. Então, nível 1T, né, normalmente são as melhores, né? E a nível 1G tem essa resolução de 250 metros. E aqui a gente vai falar um pouco aqui da questão das imagens. Antigamente as imagens custavam $1.000. Essa imagem da Landsat que a gente baixa hoje em dia gratuita, ela baixava até $1.000. E aí quando foi em 2004, o Brasil começou a distribuir as imagens gratuitas do Cibers 2. Isso fez com que os americanos adotassem também a distribuição free dessa imagem da Landsat, porque até então era tudo pago. E você vê a quantidade de uso cada vez mais crescente de aplicações de Landsat. Aqui nós temos um gráfico mostrando as curvas do Landsat 8. Aí eu tenho Sentinel, Aster, aqui o Aster, e o Modes, que tem muito mais bandas. Então vamos lá. Aqui as imagens do Landsat do Cibers 3 e 4, tá? Então as bandas do sensor MUX, que é o sensor de 20 metros, ele tem uma faixa de imageamento de 120 metros. A revisita dele é de 26 dias. É uma imagem de 8 bits. A pancromática deles, né, do sensor Cibers 3 e 4, ela possui uma pancromática de 0,51 a 0,85, já entra no infravermelho. Tem a banda do verde, banda do vermelho, eu tenho do NIR. Aí tem outro sensor aqui, mas esse sensor aqui, repara só, a resolução de 5 a 10 metros, aqui é de 40 a 80 metros, o IRS. E esse WFI, a imagem, ela tem uma resolução de 64 metros, o imaginamento dela é uma faixa de 866 km, bem largo, né? A taxa de revisita aqui é de 5 dias. Então aqui serve para
para estar monitorando, lendo e estar acompanhando. A taxa de revisita é maior. O 4A, o Cibers 4A, ele tem esses sensores aí. Então ele tem o sensor WPM, que é esse sensor com 2 metros e 8 metros de resolução. A largura da faixa imagiada é de 92 km. Tem o sensor MUX, que tem resolução de 16,5, e o WFI de 55 metros. E aqui tem as bandas dele, ó. Você repara que a banda do NIR é a mesma. Aqui, ó. A banda do NIR é a mesma. Todas eles são as mesmas bandas, né? Isso facilita a interpretação. A taxa de transferência de dados nessa velocidade, a quantização de 10 bits, a do WPM, a do MUX 8, a do WFI 10 bits. Revisita de 1 mês para esses dois, 5 dias no WFI. A faixa também é importante, né? Então, aqui 92, 95 km, aqui, ó, 684 km. Aqui uma comparação das bandas desses sensores POT, Landsat, Icon, Cibers e Aster. Aqui falando um pouco, né, da resolução espacial e suas aplicações. Então, quanto menor for a resolução espacial, então, depende do aplicativo, das aplicações, você vê que, por exemplo, para estudo geológico, climatológico, você não precisa ter uma alta resolução espacial, né? Mas no caso do clima, eu tenho que ter uma taxa de revisita muito, não clima, mas de previsão de tempo, né? Previsão de tempo, eu tenho que ter uma taxa de revisita muito grande, porque eu tenho que, para observar o tempo, tem que estar observando toda hora. Para clima não, o clima é mais anual, tá, para ver as condições climáticas. Monitoramento de floresta, enfim, eu não preciso ter uma taxa de revisita muito grande. Mas, por exemplo, numa agricultura de precisão, sim, eu tenho que ter, porque tem que estar acompanhando a agricultura, a vegetação, o crescimento da vegetação bem de perto. E a questão de áreas problemáticas, áreas de risco, né, problemas da ordem de riscos ambientais, enfim, eu preciso ter uma taxa de revisita muito grande, eu preciso ter uma resolução espacial bem pequena, porque eu estou monitorando casas, estou monitorando pessoas, enfim. Então, as casas, especialmente as áreas afetadas, eu preciso ter uma resolução melhor para poder estar mapeando essas coisas. A gente vai falar de assinatura espectral. Então, a assinatura espectral é aquela que desenha o comportamento espectral ao longo do espectro, né? Então, aqui eu tenho a amarela neve, eu tenho o ripwef, que é uma vegetação, né? Deixa eu ver aqui. Enfim, aí você tem a vegetação mais úmida, menos úmida, lama, eu tenho aqui uma lama seca, uma lâmina úmida. Então, quando a vegetação normal, vegetação úmida, então você vê que a umidade ela diminui a reflectância dos materiais. Com relação à água, você tem uma água clara e a água com turbidito, água turva. Então, a água turva, os sedimentos que nela estão contidos, ela faz que ela reflita um pouco mais. Então, ela vai refletir um pouco mais, por isso que ela aparece mais na frente do que a água limpa, né? Água cristal, né?
A água cristal ela não vai ter uma reflectância muito grande no infravermelho. O que mais você pode ver aqui? A gente falou da água, vamos continuar aqui. Como é que te acessa isso aí? A gente acessa isso através dos estou preocupado aqui porque eu tentei dar uma pausa e não pausou, então às vezes eu paro aqui pensando, checando se está gravando ou não o áudio. Então aqui, ó, os radiômetros, eu posso ter radiômetro simples, eu posso ter radiômetro mais complexo para medir esse espectro, né? Essas curvas espectrais para verificar. Então eu preciso de aparelhos como esse para verificar a assinatura espectrais dos meus materiais e comparar com as imagens de satélite, as imagens do drone. Então eu pego o espectro radiômetro, verifico no campo a assinatura espectral dos meus materiais e comparo com aqueles que são obtidos através de imagens de satélite. E aí a gente tem aqui. Bom, a gente vai parar aqui e na próxima aula a gente começa em si a nossa parte de disciplina de PDI. Valeu? Até a próxima aula, pessoal.